Olá, meu irmão e minha irmã. Jesus chama um homem para exercer um grande ministério. Esse homem era um pescador, esse homem reclamava muito, era atribulado, porque ele pescava e não pegava peixe, mas tinha a família para dar de comer, tinha muitos impostos para pagar. Então chegou a ponto dele dizer que Mateus, que era o colhedor de impostos, tinha duas caras, e para receber um dinheiro dele agora tinha que colocar peixe no rio. Mas de repente apareceu um homem, o irmão dele, que tinha tido um encontro com Deus, um encontro com Jesus, e levou até a ele. E Jesus completamente mudou a vida daquele homem. Aquele homem não sabia que aquilo ia acontecer com ele, porque você também não sabe. Jesus, ele não olha para o que você foi, nem para o que você está sendo, ele olha o que você vai ser. Jesus olhou naquele homem, o nome daquele homem você vai já descobrir quem é ele. Jesus olhou o potencial na vida daquele homem. Então eu quero pedir a você que, se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, dê like, faça comentário. Estamos juntos nessa obra. No livro de João, capítulo de número 1, versículo 35, está escrito assim: E no dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os discípulos ouviram dizer e o seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse: Que buscai? Jesus perguntou: Que buscai? E eles disseram: Rabim, que traduzido quer dizer mestre, onde mora? Ele lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, porque era já quase a hora 10ª. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que João o havia seguido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um daqueles dois discípulos, quando João olhou para Jesus e disse: Eis aí o Cordeiro de Deus. E eles seguiram a Jesus. E agora André, irmão de Simão Pedro, foi até a Pedro e disse: Pedro, eu encontrei aquele homem de quem os profetas falavam, o Messias, o Salvador. Aí Pedro vai, questiona e diz: mais um homem sagrado? Tu também ouve todo mundo. Diga a ele que coloque peixe no rio, que talvez eu possa ouvir ele. Talvez eu ouça se colocar peixe no rio. Então Pedro, ele era uma pessoa já desacreditado, que nem no dia de hoje. Hoje é tanto charlatão, é tanta coisa acontecendo, que a pessoa acha que todos são iguais, julga todos por uma coisa só, uma coisa que não é. Então tinha aparecido naquela época tantas pessoas que já tinham enganado Pedro, ao ponto de Pedro dizer: você é mais um daqueles que pede paciência. Então Pedro não queria mais ter paciência. Pedro queria ver era ação. Pedro queria ver ação na vida dele, queria ver coisa acontecendo. Então tem hora que isso acontece em nossas vidas. Pede só paciência, mas a gente quer ver algo. Mas ele viu, acreditando em Jesus. Você acreditando, você vai ver, você vai enxergar algo diferente. Jesus chega naquela hora e chama Pedro para entrar no mar de volta.
Ele disse, nós acabamos de sair. Não tem ninguém que conheça essas águas mais do que eu. Ele conhecia tudo daquele lago. Parece que estou ouvindo nós. Nós também somos desse jeito. Achamos que conhecemos tudo. Achamos que sabemos resolver tudo. Mas tem hora que nós temos que parar para deixar Jesus resolver. Aí sei que Simão diz que ele não vai mais voltar, mas André intercede e diz, faça o que ele diz, vamos entrar no mar. E Jesus olhando ali para ele, e ele aceitou entrar. Quando entrou no mar, ele diz, pode pegar para os peixes, mas não, Jesus ia saciar a fome daquele povo, ia saciar a necessidade. Ele ia dar para Pedro o que Pedro estava precisando e que queria. Mas ali, quando eles pegaram ali, lançaram as redes, que era tanto peixe que eles não podiam carregar, me lembro quando ele disse a Jesus, ele disse, quem és tu que tem poder sobre os peixes? Ele disse, aquele que te faço, que te escolho como pescador de homem. Daquela hora em diante, Pedro não estava mais lembrando de rede, não estava lembrando mais de barco, ele estava lembrando só do seu chamado com Jesus. Mas essa introdução que eu estou fazendo, da escolha desse homem chamado Pedro, que Jesus diz aqui, louvado seja o nome do Senhor, para pescador, ele diz aqui, ó, e levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jona, e tu serás chamado Cefa, que quer dizer pedra. Tá vendo? Jesus mudou o nome dele para pedra, porque Jesus viu em Pedro o potencial que ele tinha, que nele viu em você também. Você está passando essa situação, você está vivendo isso agora, mas Jesus viu o potencial que há em você. Você tem potencial, você vai sobreviver, você vai ter vitória. Essa luta não vai destruir você não, vai servir de experiência para você ajudar as outras pessoas, para você testemunhar para elas que você já viveu isso, mas que você também teve o privilégio de viver o sobrenatural de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero aqui, depois dessa introdução, falar de 3 temas. Abordar aqui 3 pontos aqui com esse encontro. O primeiro encontro de Pedro com Jesus, o primeiro encontro do homem com Jesus, há uma transformação. Foi um encontro transformador. Quando André levou Jesus até Pedro, ou Pedro até Jesus, ao ele se encontrar com Jesus, houve logo uma transformação. Então, quando Jacó saiu de casa, deixou a família em decadência, porque ele com a mãe se uniu e enganou o pai, que o pai Isaac já era cego. Então ele partiu, ele sofreu muito, o povo também enganava ele. Mas um dia ele foi no Vale do Jabó e lá ele se encontrou com Deus e a vida dele foi mudada. Louvado seja o nome do Senhor. Você lembra o que aconteceu com Saulo de Tarso? Ele ia em rumo a Damasco, passou lá o resto da igreja, ele se encontrou com Jesus. Jesus veio ao encontro dele e disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele caiu do cavalo, quando ele caiu dizia logo, Senhor, o que queres que eu te faça? Então uma primeira coisa que acontece com o homem é transformação. Se nunca ele for transformado,
transformado, se nunca ele mudar em nada, ele também nunca teve um encontro com Jesus, porque pode sair marcado, mas sai diferente. Quando Pedro teve um encontro com Jesus, ele já estava ali emocionado, ele já estava ali cheio de temor, quando ele viu aquela multidão de peixe. Louvado seja o nome do Senhor. Então o primeiro ponto é transformação. Não tem como não ser transformado. Segundo ponto aqui, louvado seja Deus, é o chamado individual. Então não podemos botar desculpa em A nem B, porque depois do encontro com Jesus, ele também nos chama para o individual. Ele chama para o coletivo, sim, para nós viver em união uns com os outros, mas ele também nos chama no individual. Louvado seja Deus. Deus quer, Jesus Cristo quer ter um particular com você, ele quer uma intimidade com você, ele não quer ser só seu Senhor e Salvador, ele quer ser seu amigo, ele quer ser aquele que ouve de manhãzinha aquela voz falando: Senhor, obrigado por a noite, Senhor, bom dia, ilumina o meu dia, ilumina a minha família, a minha vida. Ele quer ter um particular com você. O chamado é individual. Então, se o chamado é individual, não tem como se dar desculpa, porque eu não sei ler. Eu conheço pregador aqui na região que ele não sabe ler. Ele chega na igreja para pregar e pede a outra pessoa, para ler um texto, para poder lhe pregar. Aí pessoas vai, abre a boca e diz: eu não vou ouvir um analfabeto pregar. Pense que quando você tem um entendimento espiritual, você vai entender. Se um analfabeto, que ele não sabe nem ler, aquilo vai sair da onde, se não for Deus que der para ele. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu já tive pregador aqui na igreja, ainda agora semana passada teve um aqui, analfabeto, que ele precisa pedir para outra pessoa ler. E ele pregou sobre o vale de ossos secos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele dizia ali que tem muito morto ali andando, caminhando no meio do povo. Então aquele homem, se não sabe ler, olha, um doutor, um teólogo, um bacharel em teologia, ou seja, é muito fácil para falar, para pregar, mas quem não sabe nem ler, da onde ele vai tirar se Deus não der para ele falar das coisas de Deus? Então o chamado, ele é individual, Deus o capacita. Quando eu não entendia, eu pensava que Jesus chamava os capacitados, mas não, ele chamou os capacitados, mas eles rejeitaram. Ele chamou quem tinha comprado terra, eles pediram para dar por escusado. Ele chamou quem tinha comprado junta de boi, quem tinha casado, ou seja, ele chamou gente da alta, eles não quiseram. Ele mandou atrás de coxo, atrás de manco, atrás de cego, do aleijado, e encheu a casa. Disseram ainda alugar. Ele disse: vá lá e ande de beco, envalado, forçai com que venham entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não quer perder você, Jesus não quer perder o seu filho, não quer perder seu esposo, não quer perder a esposa. Jesus quer salvar. Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia para que isso viesse a acontecer. Então o chamado é individual. Não dê desculpa, você vai conseguir, você é capacitado, ele vai lhe dar a palavra, ele vai lhe dar o meio com que você vai se sair dessa situação, porque ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, chamado individual. Terceiro ponto do encontro de Pedro e do seu encontro com Jesus. Terceiro ponto, louvado seja o nome do Senhor. A resposta
ao chamado. Isso é quando muitos não têm respondido. Eu morava na capital do Maranhão, tinha uma vida estabilizada. Um dia desse, um homem disse assim: se o Espírito Santo ajuda tanto, por que que tu estás no mato? Ele nem sabe o que ele está dizendo. Resposta ao chamado. Jesus me chamou e disse que me enviaria de volta para minha terra. Eu estou aqui no interior do Ceará, ganhei meus pais, ganhei meus irmãos, ganhei meus primos, ou seja, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui num sem terra justamente para atender a resposta do meu chamado. Se você vê aí, eu trabalho aqui, eu estou aqui gravando, dá para você ver que é no campo, aonde eu mesmo trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. A resposta: Pedro poderia ter ignorado, como muitos ignoram. Ou é do jeito dele, se for do meu jeito, o chamado não é de Jesus, é meu. Então eu tenho que ir para onde ele mandar. Eu tenho que seguir o chamado, a ordem dele. Então Pedro poderia ter ignorado, mas ele escolheu seguir Jesus. Ele largou suas redes, largou sua vida, do mesmo jeito que eu trabalhava na capital do Maranhão, tomava de conta ali daquele Marafolia. Louvado seja Deus, ali pela Mirante, que era do Maranhão, trabalhar numa empresa de propaganda e cuidava daquilo. Mas quando Deus disse: sai daqui, vai para onde eu te mandarei, eu já estava disposto a seguir. Abandonei tudo lá, um sítio que eu tinha perto da praia, era o meu sonho, era aquilo, construí com muito trabalho, mas acabei tudo para responder o meu chamado. Então o terceiro ponto é esse: a resposta ao chamado. Não adianta, se Jesus mandou, vá, que ele se encarrega. Eu quero lhe dar um testemunho aqui rapidinho sobre esse chamado. Eu, desde criança que eu era pescador, eu cheguei nessa região aqui, todo mundo testemunhava disso. O homem que mais pescava aqui era eu. Eu pescava de dia e de noite. Eu cultuava, depois do culto eu ia para o rio olhar os rengai. Eu pegava peixe, eu dividia com o povo, e era uma luta medonha. Peixe comeu uma banda de um dedo meu. Aqui me acidentei, uma coisa medonha. Pesquei quantos anos da minha vida. Quando foi um dia, cheguei aqui em casa, tinha um profeta que tinha vindo de longe. Chegou, disse: cadê o peixe que você pegou? Eu mostrei, dava um almoço muito minguado. Ele disse: tá um pouquinho, né? Pois ele mandou dizer que você não vá mais não. E olha que eu tinha orado lá no Rio: Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo? Porque eu não estou entendendo, mas ele já tinha falado comigo que ele tinha me feito pescador de homem, não mais de peixe, mas eu ainda teimava. E eu, pela misericórdia de Deus, busquei muito em Deus para não ser enganado. Eu não gosto, não tem muito profeta que vem falar comigo não, mas no dia que vem um, eu já acato, porque eu sei que a coisa é séria. Você consegue entender isso? Procure essa intimidade com Deus. Você tem mesmo a intimidade para ouvir Ele falar, para você não viver enganado, de um lado para outro, correndo para um canto e para outro, atrás de profecia. Desenvolva você mesmo com Deus uma comunhão. E essa comunhão não tem que ser mais santo de que ninguém, mais salgado de que os outros, não. É só uma confiança. É você confiar que Ele falará com você, que Ele não vai trazer nada oculto de você. Então você confia nele, Ele vai se revela a você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala no seu consciente, no seu entendimento. Então aquele homem disse: ele mandou dizer que você não fosse mais. Aquele homem saiu. Eu não deixei passar 5 minutos, não. Peguei todas as minhas armadilhas, todos os rengais, isso faz 3 anos. E aí eu corri e fui dar
para outras pessoas. Entreguei para um jovem lá um rengai novinho que eu tinha comprado, ainda tinha nem pagado. Entreguei para ele, disse o que foi. Eu digo, Deus mandou dizer para mim não ir mais pescar. Mas ele mandou um recado, disse, não se preocupe, que nunca mais vai faltar com que você comprar peixe. E para a honra e a glória do Senhor, eu no dia, glória a Deus, daquele dia em diante, nunca mais faltou condição para comprar aquele peixe. Não aquele luxo que você, entendeu, gostaria de ter, mas ele não tem deixado faltar. Por isso que eu estou lhe contando esse testemunho. Eu morava na capital e estou num sem terra, num assentamento, mas Deus não tem deixado faltar nada. Deus não deixa faltar. Ou seja, eu não tenho o que quero, mas eu tenho o que precisa. Às vezes você vive atribulado ou atribulada porque você quer algo que você nem precisa, mas você quer. Então, o terceiro ponto é esse, a resposta. Pedro atendeu, eu atendi, você também atendeu, o que não atendeu vai atender, vai conseguir e Jesus vai lhe ajudar e vai dar tudo certo. Compartilhe esta palavra no nome do Senhor Jesus. Amém.